Aquela magia, né? Tipo, outro Uhum. dia agora, outro dia. Tem 10 minutos de diferença de uma gravação para outra. Mas Foi tempo de passar um café e comer uma geleia de mocotó. Foi o que eu fiz. o caso foi comer um pedacinho de queijo, meia cura, com doce de leite. Estamos muito brasileiros. Acredito que o geleia de mocotó é bem brasileiro, né? Boa pergunta. Eu Tem acho que que sim. ser. Não é Eu acho, possível. Sem cara de Brasil. eu acho que sim. Mas doce de leite com queijinho, aí não tem jeito, aí é muito. Tem isso e tem endereço ainda. É, a gente já sabe do que tá falando, ai. Um café Um cafezinho. com. Pô, absurdo. Mas eu não vou nem pesquisar se geleia de mocotó é brasileiro ou não, para não me decepcionar. Uhum. Tem ilusão que é brasileiro sim e ponto final. É isso, vamos ficar com essa realidade, né? Olá, sejam bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada do nosso podcast, nosso videocast, na verdade, né? Dois cafés e um filme. E hoje, de fato, a gente vai falar só sobre um filme, né, Maria? Hoje são literalmente dois cafés É, isso aí. E tá. e um filme. Um filme só, O Agente Secreto, é o Brasil no Oscar 2026. Tá liberado o fanismo, tá liberado o clima de Copa, tem que torcer mesmo, né? É, dois cafés e o filme. E o filme que a gente torce para que se repita o Brasil de 58 e 62, ganhar duas Copas do Mundo seguidas, a gente conseguir levar dois Oscars seguidos, né? Vamos ver se acontece. A gente tem disputa bem difícil, a gente tem um valor sentimental que, inclusive, pode ser um dos favoritos, né? Mas é uma disputa ali bem equilibrada. A gente não E se a sabe gente repete o valor sentimental em melhor filme de língua não inglesa, né? exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas vamos torcer, sim, domingo, dia 15 de março. De março. Eu errei a data, eu tinha falado fevereiro. Tá falado fevereiro, né? Depois eu fui escutar quando eu editei, cara, não é fevereiro. Mas tudo bem, todo mundo entendeu também. Tá valendo. É pós-carnaval? Começou, entendeu? E, bom, hoje nós vamos falar sobre O Agente Secreto, filme do Kleber Mendonça Filho. Esse filme aqui, ó, aqui o livrinho, para quem está assistindo em formato de vídeo, né? Para você que está escutando aqui, estamos mostrando o livro, que tem o roteiro do Agente Secreto, tem um pós-fácil do Wagner Moura, tem também uns comentários sobre do próprio Kleber Mendonça, tem coisas bem interessantes aqui que revelam muito da trama e trazem mais coisas do que a gente viu no filme. Mas, bom, falando sobre o Agente Secreto, Mariana, é um filme que se passa durante a ditadura militar. É, E mais do que tudo, acho que esse filme deixa claro que a ditadura não foi só militar, mas também empresarial. sim. E se você puder trazer um Militar, pouquinho. empresarial. Perfeito. E se você puder trazer um pouquinho desse contexto histórico para a gente. Então, vamos lá, né? Antes de trazer o contexto, vou também fazer uma breve reflexãozinha assim antes, para a gente poder pensar um pouco, né? Porque, a princípio, quando você vê o nome, né, o Agente Secreto, eu adoro o Kleber Mendonça. Só queria deixar isso registrado, tá? Olá, Kleber. Adoro, amo de paixão. Eu fui mais de 3 vezes ao cinema ver Retratos Fantasmas. Cara, que é absurdo. Eu acho muito bom. Pois é. Enfim. E só para ele não infartar com isso aqui, porque essa semana ele colocou no Twitter, né? Sobre pessoas que ficam comentando, explicando filmes. A nossa intenção aqui não é explicar nada, mas Não. são impressões que a gente tem Impressões. sobre o filme. A gente senta com uma pessoa, compartilha, né, o que a gente tem do filme. Porque a ideia foi essa, né, Dudu? A gente sempre quando se encontrava em reuniões de família, ou quando combinava de assistir algum filme que a gente queria, Festival do Rio, ou mesmo fora, tomar um cafezinho, a gente sempre falava sobre filmes, sobre impressões que a gente teve, o que a gente pensou, o que filme fez a gente, né,
refletir sobre, ou o que ligou pra gente, assim, pá. E aí eu falei uma vez pra ele, falei, pô, vamos jogar isso pro mundo aí de uma maneira completamente despretensiosa, sem ser análise, sem ser crítica, né, assim, estruturada, crítica de arte, crítica de cinema, uma análise interpretativa dos filmes. Não deixa de ser crítica, não deixa de ser... Não, sim, mas dentro do formato institucional, né, do formato da crítica. Não, a gente dá aqui nossos pitacos, como eu falei, 2 cafés, um filme e alguns pitacos. Sim. Mas você está falando do Kleber Mendonça. Isso, estava falando do Kleber Mendonça, estava falando aí que eu adoro, enfim, tudo mais, ele maravilhoso. É... E quando você vê o título, né, O Agente Secreto, você acha que você fica com aquela ideia, tipo assim, ah, nossa, mas isso, Agente Secreto, tem uma pegada assim, meio de thriller policial, né? Uma coisa meio Muito Hollywood. Hollywood, né? O Agente Secreto. Esse deboche dele. Uma pegada muito Hollywood e tal, né? Enfim. Eu acho que isso aparece também em algumas coisas dentro do próprio filme, né? Tipo, uns letreiros e neon, essas coisas e tal. Mas, enfim, voltando a isso, né? E aí você pode pensar que é um thriller policial, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que o que o Kleber constrói, assim, é uma coisa interessante, porque tem filmes, e quando a gente pensa em Brasil, né, e quando a gente pensa no período que ele está abordando, né, que é a ditadura civil, militar, empresarial, enfim, tem filmes que falam, que contam algumas histórias, né, tem filmes que recriam acontecimentos históricos, então, por exemplo, Ainda Estou Aqui faz isso, né, Batismo de Sangue também faz isso, e aí eu falei de Retratos Fantasmas porque tem alguns filmes que parecem também investigar fantasmas, né? E eu acho que o Kleber ele faz isso perfeitamente, porque ele traz em Agentes Secretos fantasmas de um tempo que não passou completamente, que tem uma continuidade, que permanece, né? É uma história de fantasma no sentido do que não está plenamente visível. E isso se relaciona da maneira também como é construído no filme, né? Eu percebo um pouco disso, assim, que a história ela é construída com lacunas, né? E esse algo que precisa ser reconstruído a partir de fragmentos, como o filme vai colocando também, trabalha com arquivos, com documentos, com vestígios, e aí foi o que eu achei maravilhoso do filme, rapidamente, só antes de entrar nessa parte da contextualização histórica, mas é de como trabalha diferentes temporalidades, né? São 2 narrativas dentro da narrativa ali do filme. E uma é justamente tentando montar um quebra-cabeça incompleto, que são as personagens no presente, né? Que estariam trabalhando com um arquivo. Porque é isso, não é? É um filme que está ambientado ali, essa narrativa principal, que é do Wagner Moura, né, do personagem do Wagner Moura, está ambientado num período de uma experiência de um regime autoritário, né? E quando a gente fala de regimes autoritários, e sobretudo quando a gente fala de ditadura civil-militar brasileira, esse passado dificilmente ele aparece inteiro, né? Porque a gente vai ver como existem coisas que são apagadas, coisas que são silenciadas, coisas que são construídas como uma verdade e que não corresponderam à verdade tal qual tem acontecido, né? E esse passado ele vai aparecer em rastros, né? Ele sobrevive em rastros. E aí isso tem muito eu penso muito numa pegada do próprio Walter Benjamin, né, que eu já falei aqui em outros momentos, enfim. Mas como o rastro, ele é essa presença de uma ausência e a ausência de uma presença. Mas eu falo isso depois de novo, né? Porque é isso. A gente tem uma história de espionagem, de vigilância, de agentes infiltrados, mas conforme vai avançando, a gente vê que o filme está interessado numa coisa maior, né? E essa investigação entre Estado, política e memória, né? Ele é um filme que não fala de espionagem em si, né? Então esse agente secreto a gente nem sabe no final das contas quem ele é, não fica muito claro.
mas ele fala, eu acho que, sobretudo, da história e do que fica escondido dentro dessa história, ou do que é colocado escondido, né? Nem importa, na verdade, né? Quem é É, a gente. é isso. Esse é o tipo de coisa que você pode. E aí eu acho que é onde reside o humor e o deboche um pouco do Kleber Mendonça em relação ao que a gente importa culturalmente dos Estados Unidos. A gente ele brinca, desde o Bacurau ele faz muito isso, que é brincar com a linguagem e brincar com a expectativa do espectador que está habituado a um tipo de cinema. Então, quando ele escolhe um título como Agente Secreto, Você fica ali. espera que vai ser um thriller, e o Wagner Moura vai ser um agente secreto, que ele vai ser um James Bond brasileiro, e você se depara com aquele filme que é totalmente está totalmente desconectado disso. Né? É. E Então, como os Estados Unidos também têm influência na ditadura militar, né? Você não tem esse subtexto desse comentário. E também o Kleber, o que eu acho legal é que por mais que ele tem esse cuidado e faça essa brincadeira, né, com o título e com a linguagem, ele mesmo também é um cineasta que é formado muito com a linguagem, com a referência de grandes cineastas estadunidenses. Eu acho que o que tem principal referência a ele, em termos de estilo, são o cinema que surgiu nos anos 70, né, a nova Hollywood, nomes como Brian De Palma, principalmente o Brian De Palma, acho que ele é muito fã do Brian De Palma, mas você também tem Scorsese, então você tem o Tubarão ali do Spielberg, ele literalmente mostrou que, cara, como esses filmes fizeram também parte da minha formação, né, e ele não nega isso, ele não nega o gosto, o amor dele por isso, mas ele também faz essa brincadeira, esse deboche de que, ó, brincando com a sua expectativa, brincando com o que você está acostumado a ver num filme, né? é. E assim, pensando o contexto, né, que você falou para dar um breve panorama, e bem breve mesmo, assim, né? O filme se passa, acho que é na década de 70, salvo engano, né? 77. É. Então, ele se passa ali ainda no início da 77, né? 77. Ah, não, então não. Beleza, 67. 77 na década de 70, enfim. E o Brasil vive esse momento histórico, né, que é a ditadura civil-militar brasileira, um momento de um regime autoritário entre os anos de 1964, um golpe, né, que vai colocar os militares no poder, e aí a gente fala civil e empresarial, porque a gente percebe na história, assim, né, os historiadores perceberam com o tempo que não era só um golpe que envolvia só militares, é um golpe que envolve setores da sociedade civil, envolve setores do empresariado, do grande empresariado, e como isso legitima e dá corpo a esse novo Estado e novo regime que vai se instalar a partir de 64. E se estende até 1985, né? É marcado por forte, é um momento da história do Brasil marcado por forte repressão política, policial, de violência, né, vigilância, e em função dessa vigilância, o Estado ele cria mecanismos, né, de controle e repressão de opositores, né? Ele cria uma narrativa na qual ele controla, né, os meios ali de divulgação dessa narrativa, então ele molda uma realidade, né, o Estado molda uma realidade, e dentro dessa realidade ele aponta quem é esse outro, e esse outro numa perspectiva de perigo, né, o subversivo, o marginal, né, não à toa a gente tem obras como a bandeira seja herói, seja marginal, enfim, né? E é isso, o Estado constrói essa narrativa sobre esse outro, que na verdade é o opositor, né? Do que está se acontecendo, e que se articula em formas de resistência diferentes, não só em guerrilha armada, por exemplo, como a gente vê lá no caso, né, ficcional de uma batalha após a outra, mas se articula em resistência de diferentes formas artísticas, né? Como, por exemplo, o Oiticica, Cildo Meirelles, outros artistas, dentro de instituições religiosas, né? Dentro da sociedade artística. Então, enfim,
dentro da universidade, né, que é o caso do personagem do Wagner Moura, enfim. Existem diferentes formas de resistência que não é só resistência armada, né? E o governo, o Estado, ele cria esses mecanismos de controle, de vigilância, como, por exemplo, o DOPS e o SNI, né, Nacional de Investigação, né, e ele começa a instaurar, assim, se começa a se instaurar uma ideia de vigilância constante que leva a essa paranoia, né, que a gente percebe também em alguma medida no filme. E nesse contexto, nesse cenário, eu acho que talvez aí não seja aleatório a escolha também pelo agente, né, secreto, porque aí essa figura do agente, ela ganha uma importância central dentro desse contexto de vigilância e de controle de informação, através de rede de informação, controle de informação, de espionagem, monitoramento desses indivíduos que se opõem ao regime, né? Porque o agente não é só o policial, não é só a polícia, não é só os militares, não são só os militares, né? Muitas pessoas faziam parte desse sistema e contribuíam para essa vigilância política, né? E aí, por exemplo, a gente tem infiltrações, escutas, né? Eu já falei, fiz história, né? Fiz história na UERJ, e quando eu entrei na graduação, tinham professores que já eram antigos, né? Já eram professores bem antigos, que viveram esse momento da história do Brasil, e que relatavam, e viveram esse momento já na universidade, né? Viveram como professores, como estudantes, e relatavam que era uma sensação assim de vigilância, de autovigilância do corpo e do discurso e da fala e do agir constante, porque você podia estar numa sala debatendo uma coisa e um aluno ser um agente infiltrado, né? Então, poderia denunciar um outro aluno, poderia denunciar um professor, e não que esse agente infiltrado fosse militar, né? Ele poderia ser uma pessoa ali comum que faz parte dessa rede de informação. Então, essa máquina estatal que vai produzir informações sobre os seus próprios cidadãos, ela é uma estrutura que é comum nesse momento, né? E esses agentes, eles são sem nome mesmo. Você não sabe quem está do seu lado, né? Se é um agente ou se não é um agente. E eu acho que é justamente nesse universo que o filme vai se movimentar, né? Ele não aborda assim de uma maneira como é que se diz? Expressiva, por exemplo, tortura, como a gente vê em outros filmes sobre esse período, né? Eu acho que isso não fica de uma maneira expressiva, assim, mas a gente vê como esse Estado lida também com as pessoas, né? Assim, como as pessoas que somem, que desaparecem ou que morrem ali, né? Por exemplo, na cena inicial, que tem uma coisa meio posto Texaco dos Estados Unidos, assim, né? Do meio do nada e tal. E a cena começa com um morto ali, né? Coberto com um jornal. E quem que é? Não se sabe, né? E a mesma coisa já no spoiler lá no final, quando o personagem do Wagner Moura também. Tipo, e aí? E cadê? E cadê as informações sobre isso? Né? E não necessariamente encontra, e não necessariamente tem, né? Quando você falou o posto Texaco, já me lembra muito, porque no período a gente tinha o repórter Esso, né? Uhum. É financiado pelo posto Esso, que é uma empresa estadunidense que faz também esse trabalho da mídia de controle, de informação. Então, está tudo nesse âmbito. Eu gosto muito quando você fala sobre a gente ter outros níveis de resistência nesse filme, que não são necessariamente a organização de guerrilha, mas os personagens que a gente tem aqui e as coisas que acontecem nesse filme acho que são num campo muito mais próximo da realidade do que você poderia ter experimentado no período, né? Uhum. Porque
quem está fazendo a resistência ali são pessoas teoricamente comuns. Talvez a pessoa que tenha mais contatos e uma rede de articulação de fato, além da personagem da Maria Fernanda Cândido, que é filha de alguém muito rico, muito importante, e que está fazendo esse trabalho por detrás da cortina, a gente talvez tenha a personagem da Tânia Maria, a senhorinha, que teve já no passado, que não é contado, né, algum nível de contato e organização política, mas todos ali são pessoas comuns, pessoas que eram professores da universidade, como é o caso do personagem do Wagner Moura, que era um pesquisador. A gente não tem a história das outras pessoas, mas em vários níveis, como esse regime, essa ditadura, atingiam pessoas comuns. Porque um discurso que é muito forte por quem defende esse grupo é que se você não fosse subversivo, se você não fosse contrário ao país, se você não fosse comunista, você viveria bem. E não é por aí. Porque qual foi o crime do personagem do Wagner Moura aqui? É brigar pela universidade, impedir que um empresário chegasse e acabasse com a pesquisa da universidade, um empresário que possivelmente, isso aí não é dito, mas que possivelmente recebia dinheiro dos Estados Unidos, tinha interesses econômicos e não queria que o personagem do Wagner Moura tivesse uma patente, se eu não me engano, de bateria, né? É algo relacionado à energia. Energia. Não queria que ele, ou seja, está deixando bem claro como a ditadura militar não foi só um golpe à sensação de segurança ou de democracia, mas um golpe à nação, como ela lesou o Brasil, como ela lesou, escondendo, né, com uma capa ali de que nós somos nacionalistas, mas a realidade é totalmente outra, que é o que o Bolsonaro fez durante seu governo, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito dessa, por mais que não seja tão aprofundado, mas está ali claramente do que está acontecendo, né? Não, tá total. E é assim, eu acho que no filme, né, a gente vê justamente esses personagens que não estão ali ligados a uma guerrilha, que não são os chamados ali subversivos, né? Que você tem até uma dificuldade de reconstruir o passado dessas pessoas, mas você percebe que são pessoas comuns que foram atravessadas por esse regime de alguma maneira, né? E por essa prática de vigilância, né, e de uma violência que está sempre ali, constante, pairando sobre eles. E é isso, né? Essa forma cada vez mais sofisticada da vigilância que a gente vê durante esse momento. E aí a gente pode pensar com algumas pessoas, alguns teóricos, enfim, como o Foucault, Michel Foucault, como essa observação constante, né, nessa engrenagem dessa violência, né, desse controle, ela também produz um conhecimento. E esse conhecimento sobre, né, os espaços, sobre as pessoas, ele também produz poder, né? Então a gente vê como essa prática ela reforça o poder desse Estado, né? E no filme a gente vê isso. A gente vê como esse ambiente, as informações estão ali constantemente circulando e a vigilância está constante, né? São os agentes que perseguem o personagem do Wagner. A vida está em constante vigilância, ela é atravessada por isso, né? E nesse sentido, ela parece a vigilância não materializada em pessoas, né? É uma vigilância até abstrata, assim, que você não sabe. E isso gera essa questão de, tipo, não, eu tenho que mudar, eu tenho que, né? E aí muda o cabelo, vai para um outro lugar e tudo mais, não sei o quê. Que era comum também, né? Tiveram várias pessoas que fizeram isso, pessoas que tiveram que ficar escondidas, foram, né, assim, e que nem sempre sobreviveram, como é a própria personagem do Wagner Moura, né? Acontece com ele, verdade. E a gente tem também, como você está falando sobre as formas de resistência, né? Quando a gente fala sobre
é cultura, e principalmente para mim, a importância dessa cena que eu vou falar, acho que ela é fundamental para o filme, que é sobre a perna cabeluda. Hum, Porque se tem um exemplo de resistência, de denúncia feita, né? Porque a perna cabeluda é uma denúncia feita no jornal, em forma de reportagem mesmo. Eles estão falando, nossa, está no campo aqui de reportagem verdadeira, digamos assim, entre aspas, mas isso é literatura. Como assim uma perna cabeluda praticou violência com as pessoas que estavam lá na praça, né? Mas, na sim. verdade, é uma denúncia aos agentes ali da polícia, né, através de uma forma cultural, né, de você criar ali E isso não é uma criação do Kleber, né? Isso Não, de fato aconteceu no Recife. isso é muito legal, porque quando eu estava assistindo o filme, quando primeiro apareceu a perna no tubarão, eu não fiz essa associação. Mas quando de fato aparece a perna cabeluda, quando eu vi isso, eu lembrei da minha infância. Por quê? A minha mãe, comentando sobre a infância dela, medos da infância dela, ela citou a perna cabeluda para mim. Né? E eu, legal, perna cabeluda, é engraçado isso, dessa sua época, mãe, da minha época, a gente tinha medo da perna cabeluda. E aí, vendo o filme, eu, caraca, perna cabeluda, cara. De onde veio isso? E aí eu descobri no filme. E eu fui conversar com minha mãe. Mãe, você lembra sobre uma perna cabeluda, que você tinha medo na infância? Ela, sim, Dudu, eu tinha medo da perna cabeluda, não sei o quê. E eu fui tentar questionar ela sobre isso. Pô, mãe, mas de onde veio isso? Não sabia. Aí ela me falou, não, e assim, um parênteses, a minha mãe tem praticamente a mesma idade do Kleber. Uhum, Aí ela me falou assim, não, a sua tia Ziza, que ela é uma tia minha que ela era cega e ela uhum, passava o dia inteiro ouvindo rádio. O dia inteiro ouvindo rádio desde sempre. uhum. Ela falou, sua tia Ziza, quando ela falou que escutou isso na rádio, que lá pro Nordeste tinha uma perna cabeluda que atacava as pessoas e ela contava pra gente pra dar medo na gente. Aí eu falei pra minha mãe, você precisa ver esse filme, porque fala do perna cabeluda. Eu não vou te falar sobre o que se trata essa perna cabeluda, tá bom? Aí ela, caraca, eu vou ver, vou ver. E é isso, né? Como essa resistência, de forma cultural, tá fazendo essa denúncia, e como isso afetou a memória de tantas pessoas. O Kleber cresceu com isso. O Kleber, à época, talvez ele era só uma criança assim com minha mãe, que tinha medo da perna cabeluda. Pode ser, de Como fato. a perna cabeluda atravessou, chegou até aqui a gente é do Rio de Janeiro, como chegou até aqui o Sudeste, essa história. Também criou esse mito, essa mitologia, né? Então, ela faz tanto uma representação, o uso da perna cabeluda nessa história, faz tanto uma representação nesse âmbito de forma de resistência, de denúncia dos atos que ali existiam, como também como a memória, que é o ponto central desse filme, né? Como ela vai viajando durante o tempo, se transformando durante o tempo e vai afetando essas gerações. Como a ditadura militar afetou e gera consequências até hoje da organização social e política do nosso país. E eu acho que até numa outra camada, né? É uma resistência, a inserção da história, desse momento meio que fantástico no filme, é uma resistência também da, da, Uhum. na própria, né, no próprio cinema, assim. A gente faz cinema no Nordeste, né? Muito melhor, às vezes, até do que no Sudeste. Grande maioria das vezes, eu sou fã. Mas é isso, porque eu lembro que quando o filme saiu e tal, muita gente ficou tipo. É porque no caso da sua mãe, né, tinha escutado, e é isso que você falou. Mas Uhum. muita gente ficou assim, gente, que história de perna cabeluda é essa? E como assim? O que é isso, né? Não, que coisa é essa? E assim, deixar também aqui, né, claro e tal, que eu fui logo pesquisar, porque nossa família vem de Pernambuco, né? Uhum. O do pai do Dudu e da minha mãe, nossos avós, todos vieram de Pernambuco, bisavós, avós, todos vieram de Pernambuco, do Recife até o sertão, tem gente até o sertão. E eu amo de paixão e pesquiso tudo que eu posso. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir e procurar. E aí eu me deparei com isso e falei, gente, isso é incrível, né? Você colocar isso
da forma como foi colocada, né, no filme, eu achei assim, incrível a forma como o Kleber escolhe, né, colocar isso no filme, porque ele poderia ter só colocado a notícia do jornal que sai, enfim, mas ele cria essa cena fantástica, absurda ali da perna, né, na praça, chutando todo mundo, e ganha essa dimensão que você falou da construção de uma memória, que foi o que você falou da sua mãe, né? E eu acho que esse é um ponto muito central no filme, a questão da memória, né? Eu acho que em diversas camadas a questão da memória ela é trabalhada, ela aparece no filme, né? Obviamente, como a gente falou, aparece todas essas estruturas burocráticas de regime autoritários, sistemas de poder, né? O atravessamento do cotidiano da vida e como se gera ali, né? Uma série de relatórios que vão produzir arquivos, que são o que as duas personagens no tempo presente estão tentando fazer, né? Eu acho que isso é um ponto importante também que mostra esse trabalho com a memória. As duas personagens que estão no tempo presente, elas mostram como é difícil esse trabalho com a memória a partir dessa experiência que o Brasil vive desse regime autoritário. Como reconstituir uma vida, ou como reconstituir partes de uma trajetória e de uma experiência histórica, quando muito dessa experiência ela é apagada, né? E é apagada por mecanismos do Estado mesmo, né? Que produzem, por exemplo, fontes falsas, né? Eu acho que assim o caso mais emblemático de produção tem vários, né? Mas um dos casos mais emblemáticos de produção de uma fonte que se tornaria uma fonte falsa é o óbito do Vladimir Herzog, né? Que aparece como suicídio e quando a foto que o jornalista muito sagaz vai lá e tira e publica na reportagem mostra que era impossível fisicamente ele ter se suicidado porque a perna dele tá encostando no chão e não tem como uma pessoa, né, tá ali estando com os pés no chão. E o óbito, né, a justificativa ali da polícia na sede do DOPS é que ele teria cometido. E aí a gente vê que isso é um documento oficial, um documento produzido pelo Estado, que cria uma verdade, que cria uma narrativa, que só é colocada em contestação a partir de de uma outra fonte, que foi a fotografia. Mas se não existisse essa fotografia, o que a gente teria? Como a gente conseguiria reconstituir isso, né? Então, quando a gente fala sobre esse período, tem muita coisa a ser pensada, né? O que a gente encontra, o que a gente não encontra, o que foi produzido, e se de fato não tem outra coisa para contrapor aquilo, né? E nesse sentido, eu acho que uma medida dos governos Lula, né, e Dilma foi uma conquista a implementação da Comissão da Verdade, né, porque traz relatos, busca arquivos para reconstituir o máximo possível desse momento da história do Brasil, que é um momento terrível, né? E que a gente passou um pano, assim, historicamente, com a anistia. Tá tudo perdoado, tá tudo esquecido, vamos seguir daqui para frente, e só bota um pano em cima de uma ferida e não trata ela. Então, é isso, e isso é uma característica do momento de reabertura e democrático, a virada democrática no Brasil, que não se iguala, diverge das outras experiências latino-americanas, que vão botar o dedo nessa ferida e vão cutucar tudo ali, né? Como a Argentina, por exemplo. Embora você veja que não faz talvez muita diferença, né? Mas, enfim, é isso, assim, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa importância do trabalho
de reconstituição e como é difícil você fazer isso. E eu Uhum. acho que isso fica muito, assim, como historiadora, né? Você sabe que é, a gente sabe que é. E eu acho que o Kleber consegue trazer isso com essas duas personagens do presente, que estão tentando ali, que estão escutando áudios e que vão atrás de relatos orais. E é isso, e você vê como esse regime, ele atravessa diversas vidas, você vê na própria figura do filho do personagem do Wagner Moura, já adulto, quando ela vai lá atrás de fontes orais, de relatos orais, o menino não lembra, né, que já é um homem, ele não lembra mais, aquela memória, ela se perde, né, ele não lembra, não consegue lembrar muita coisa do pai, ele lembra mais do filme do Tubarão, que ele estava louco para ver, Uhum. do que, de fato, o que aconteceu. Né? Acho que isso dá uma dimensão da violência que É de fato, isso, a vida exatamente. como eles passaram, né? E como é fundamental a gente não esquecer o passado para que não aconteça o que aconteceu recentemente, que foi o Bolsonaro ser eleito um político que, em Câmara, exalta um dos torturadores. Então, assim, são questões que são fundamentais não serem esquecidas, né? E aí E, eu acho que dialoga um pouco não, um pouco bastante, mas dialoga com a questão que a gente estava falando sobre crise da democracia, né? uhum, No outro episódio, né? sim, E é isso, a gente viu isso com o governo Bolsonaro, né? perfeito. E, assim, realmente, eu acho que esse filme do Kleber, assim, eu fiquei absolutamente fissurado nele, porque além de ele ter um trabalho realmente de cinema incrível, tem uma diferença muito grande no momento em que. E muita gente não gosta do final, né? Acha estranho depois que tem esse corte abrupto sobre a história ali do personagem do Wagner Moura, o Armando, e Marcelo, depois Marcelo Armando, né? E aí, depois tem esse corte abrupto, a gente vai focar novamente na pesquisadora, né, que vai... E tem até uma diferença na qualidade da imagem, na forma de processamento da imagem ali. É uma imagem muito mais chapada, não à toa, né, para fazer esse contraste mesmo sobre aquele período, sobre o período que a gente está vivendo hoje. E aí, eu acho um grande trunfo desse filme, além dessa forma de filmar do Kleber, mas principalmente como reside na complexidade e na sutileza do texto do roteiro dele. Além de ser um roteiro delicioso de se ler, você tem algumas mudanças do roteiro, coisas que não tem no roteiro que não vão para a tela no final. Isso é normal, é parte do processo de fazer o cinema, né? Mas acho que o grande trunfo desse filme é esse texto do roteiro. Toda essa sutileza de trazer esses pontos, de amarrar, a forma do filme ir na frente no tempo e voltar, uhum. está relacionado com essa forma de fragmentos de memória, de reconstrução. Então, acho tudo muito bem amarrado, muito bem colocado ali, né? É uma leitura muito fluida, personagens riquíssimos, né? Todos os personagens. Sim, Assim, é um filme que você não tem o que dizer, assim. De fato, eu acho que o Brasil, nesse ano, é claro que o Oscar, ele é uma premiação, o Felipe Leão, ele fala muito isso, né, o crítico, que o Oscar é uma premiação da indústria estadunidense, né. E, obviamente, é um programa de TV, o Oscar. E aí, o peso da audiência, o peso que o Brasil colocou no ano passado, com a indicação da Fernanda não, Torres, com a indicação do Agente Secreto, o Oscar também, isso pesa para as indicações desse filme hoje. Claro que pesa, porque é indústria. sim. Só que esse filme Movimenta, né? movimenta, de fato, movimenta. Só que, assim, os estúdios compreendem o engajamento que um filme brasileiro pode ter, mas, apesar disso, é importante ressaltar que a qualidade técnica, artística por trás dessa obra, só isso se vale muito para estar em qualquer competição. Né? Sim, Porque a competição, eu acho que ele não quer dizer necessariamente de qualidade. Eu acho que é um show, mas esse reconhecimento traz coisas boas para a indústria, para a nossa indústria.
E esse reconhecimento vai além dessa necessidade mercadológica, da lógica dessa premiação, mas também tem tudo a ver com o nível de qualidade que essa obra entrega aqui. É um filme incrível, É incrível. Assim, eu sou completamente apaixonado por roteiro desse filme. Muito mesmo. incrível. Eu também, eu fiquei assim, adorei, adorei, adorei. Eu achei, sério, sim, fenomenal o filme, fenomenal, Sem dúvida. fenomenal. E E assim, como a gente estava falando, né? Não importa o resultado do Oscar. Não amo, importa se. É claro que a gente quer que ganhe. É claro que eu vou torcer para o Joaquim ter soltar um Twitter, sei lá, possível, falando algum absurdo, né? não, assim, a campanha que o Kleber e, sobretudo, o Wagner fazem é maravilhosa. Junto com a Neon. A campanha que eles fazem é tipo assim, é aquele negócio, né? Eu acho que o Wagner Moura, ele tem aquele molho do baiano. E além do molho, ele tem, assim como a Fernanda Montenegro, tem a coragem de falar o que é preciso ser Ele dito. tem, exatamente. Eu acho Ele que é isso. Ele não foge, né? E eu foi acho que essa postura dele, como do Kleber, enfim, e do elenco, dialoga diretamente com o filme. total. Diretamente com o filme. Uma entrevista recente dele no Jimmy Kimmel, eu acho que foi o Jimmy Kimmel, que ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre o Bolsonaro e ele faz um recorte assim, bom, Bolsonaro é É o o Trump. Trump, né, de vocês. Aqui, no caso, o nosso Trump está preso. Entendeu? Eu tive que eu nossa, como é que deve se sentir isso? Como é que é sentir assim, com o seu Trump estando preso, né? É isso. E, além de tudo, né, é uma campanha que ele não foge do que ele precisa disso, o que precisa ser dito, né? Sim. Então, é de ter muito orgulho mesmo de tudo que esse filme já alcançou, das pessoas que apareceram nesse filme, a Tânia Maria, Maravilhosa, né? todo o elenco desse filme, né? Na cena do restaurante, né? Com a Alice. Moura, tá a Alice, né? Cara, o que a Alice faz em tela é assustador ali, e ela faz pouco no filme. Você tem, eu até anotei o nome dele, cara, o Caione, que faz o personagem do atirador de aluguel. Ah, sim, sim, também. Muito bom. É absurdo esse ator, cara. É muito, muito bom. Toda aquela perseguição da cena em que ele tá com o personagem do Gabriel Leone, ou tá perseguindo ele vai se Uhum. matando o personagem do Gabriel Leone. Então, assim, cara, É um elenco muito bom. tudo. Não, a gente, cara, só tem que ter muito orgulho de a gente estar produzindo um cinema no mais altíssimo nível como esse. E como tantos outros. Que a gente vem fazendo já, né? Como você falou, já falou de Bacurau, do Kleber mesmo tem Aquários também, com a Sônia, né? Tem o Cairim também. O próprio, nessa cena que a gente falou sobre a perna cabeluda, me lembra muito um curta que tem do próprio Kleber, que, se não me engano, é o Vinil Verde. No Verde. Me lembra muito, porque ele usa stop motion também. Então, assim, isso a gente está falando só sobre o cinema do Kleber, né? É. Então, assim, a gente tem que ter muito orgulho e compreender que a gente produz um nível mais sofisticado de arte, em todos os seus níveis, né? E a gente não precisa de um Oscar para carimbar isso, a gente não precisa de nenhuma premiação internacional, a gente precisa compreender a riqueza que é o Brasil, e esse filme é fundamental para O compreender. Nordeste, eu acho que é Nordeste também. Sim, do Norte, do Nordeste, o Sudeste, o Brasil inteiro. Enfim, orgulho é a definição que a gente tem que sentir, de fato, com essa obra. E, obviamente, que a gente vai torcer. Não, você com certeza. A gente vai até com nossa roupinha amarela aqui. Eu só não botei a camisa do Brasil porque a gente está falando da Copa. É ano da Copa, né? Ano de Copa também. Então, é clima de Copa, é clima de festa, gente. É No domingo, dia 15. Vamos torcer aí, ó. Bom, então a gente está encerrando, né, a nossa primeira temporada
Foram 4 episódios. Nossa estreia do nosso videocast, dessa conversa de cinema. 4 episódios, muitos filmes. Muitos filmes. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. A gente volta em breve. Não será um intervalo longo. Não. Mas iremos, sim, continuar com esse projeto. É o tempo de navegar por outros mares. Por aí mesmo. Realmente até. Mas, enfim, muito obrigado. Dia 15 vai ter o Oscar. Vamos torcer pelo Brasil. É legal, é divertido mesmo, acompanhar essas premiações. E vamos continuar frequentando o cinema. Frequentando o cinema de rua, onde tiver também, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Kleber também traz nos filmes dele bastante, né? Retrato de Fantasma, para mim, foi maravilhoso por conta disso. Ele valoriza muito o São Luís lá no Recife. A gente aqui no Rio tem o Estação, que ainda tem alguns cinemas de rua, né? Então, inclusive, vai exibir o Oscar, né? A premiação aberto para quem quiser ir. No Rio de Janeiro, a gente está falando do Estação. No Rio de Janeiro, Tanto Estação NET quanto Estação Botafogo. Também uma despedida do Estação Botafogo. Não sei se está sabendo que vai entrar em reforma. Vai entrar em reforma. Acho que até agosto vai ser totalmente repaginado, Estação Botafogo. Então, assim, as memórias... Mas tem outros cinemas de rua, tem Santa Teresa, Cine Santa. Sim, temos vários cinemas de rua, e assim, esse a gente está falando do Rio de Janeiro. E, de novo, as memórias que ficaram no antigo Estação, Botafogo, né? Filmes que assistimos ali, até dormimos um pouquinho já em filmes por aqui. Maratona. Então, assim, memórias que ficam que tem tudo a ver com esse filme do Kleber. É isso. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Próxima temporada já, né? Nem próximo episódio. Obrigado, Mar. Obrigada. Bom café para vocês agora.